Opa! Fala, mestre. Câmbio, tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo na paz? Tô te ouvindo bem, cara. Então, Você tá bem, maravilha. né? Por enquanto, sim. Vamos lá. Você também, tá bem? Tudo Tudo na certinho? paz. Covid não te pegou? Rapaz, eu não sei ainda não, eu não testei ainda não. Mas a galera tá mandando aqui, ó, Luciano, hashtag eu sou o IgG, cara. Que é o... IgG virou tipo assim, né? Ouro, né? Todo mundo quer ser IgG positivo agora. Eu vou até tirar algumas dúvidas com você sobre isso. Somos Se é profissionais de realmente... saúde. O que queremos? IgG positivo, não é isso? Essa é a Exatamente. nova moda do verão. Todo mundo quer ser IgG. Também quero. Mas não é para quem pode, né? Não é para quem quer, não. É para quem pode só, né? Exatamente, não é para quem quer, Pois é para é. quem pode. Rapaziada, a gente convidou o Luciano hoje para trocar uma ideia com a gente sobre Covid, cara. Covid, eu acho que tem nada mais em evidência do que Covid hoje, né? Todo mundo tá falando sobre Covid e não tem como você dar plantão no pronto-socorro sem você saber sobre o Covid. Então, em primeiro lugar, agradecer a presença do Luciano aí, que topou trocar essa ideia com a gente. E agradecer a presença de Prazer. vocês que já estão já é a terceira live, Luciano, que eles estão na sequência aqui com a gente, estão aguentando firme aí. O pessoal tá animado. Eu tava vendo a live do Caio, né? Muito legal. Muito bom. Ele é muito bom. Muito Excelente. bom. Eu mantendo a média boa de pessoas, né? A 1.000 galera tá. pessoas, 900 pessoas, eu vi o pessoal tá animado. Parabéns. Galera Parabéns pela guerreira. organização do evento. Muito legal mesmo. Massa. E a primeira pergunta que eu vou te fazer, cara, é o seguinte: daqui a pouco eu vou tirar os comentários aqui para o pessoal te ver melhor. Primeira coisa que eu quero primeira pergunta que eu faço para todo mundo que a gente chama aqui é: por que é importante saber Covid, saber o manejo do paciente com Covid para dar plantão, para trabalhar? A gente sabe que eu sou um exemplo disso, a gente não tem mais intensivista suficiente para dar plantão em UTI mais no Brasil, então eu e o Romulo temos formação de cirurgia vascular, a gente normalmente não dá plantão em UTI, a gente está dando uma força ali na medicina intensiva, então você está ajudando muito a gente com as dicas. Então, por que é importante saber de Covid, Luciano, para dar plantão hoje? Eu acho que a pergunta já tá. A resposta já está embutida na pergunta, né? Hoje, e aparentemente vai ser. Vai precisar saber de Covid por um longo tempo, até pelo menos a gente ter a vacina, né? Porque todas as expectativas são de que a doença vai se tornar uma doença endêmica. Então, eu estava vendo a reportagem ontem, a China, Pequim, não tinha caso mais, já isolou não sei quantos bairros da cidade, porque voltou a ter caso de Covid. Então, a expectativa da OMS é que isso aconteça em ondas, né? Então, até todo mundo, até ter a vacina ou ter a chamada imunidade de grupo, vai ter caso. E tendo caso, tem risco de ter paciente chegando no pronto-socorro para você fazer o diagnóstico, para você dar o suporte ventilatório, para você dar o suporte que esses pacientes precisam, fazer o manejo inicial desses pacientes com Covid. Então, já faz parte da... Assim, não temos escapatória. Pelos próximos meses, por menos que a gente queira, por mais que a gente esteja de saco cheio, nós vamos ter que saber de Covid, porque não teremos muita opção. Assim, vai fazer parte do diagnóstico diferencial de toda síndrome gripal que chegar no pronto-socorro a partir de agora. Já estava fazendo dos últimos meses, mas vai continuar fazendo nos próximos meses ou anos, né? Mesmo com a vacina, a cobertura vacinal ela não é 100%, então a vacina, quando a gente tiver disponível, a gente não sabe como é que vai chegar, em que condições essa vacina vai chegar. Claro que se os Estados Unidos sintetizarem a vacina, eles vão querer aplicar primeiro nos cidadãos dos Estados Unidos, né? Vão querer mandar para o Brasil? Não, vão usar a produção toda para aplicar lá. Então, assim, como é que vai ter produção para aplicar em 10 bilhões, 8 bilhões de seres humanos? Vai demorar, vai demorar. Vai Então, a gente demorar vai ter que se acostumar com a ideia. vai Né? demorar um bom tempo aí. Então, foi importante você falar isso, por quê? O pessoal que está acompanhando aí, tem muita gente que dá plantão já, tem muita gente que vai começar a dar plantão daqui a pouco. Muitas pessoas que não são especialistas já estão na linha de frente lá do Covid. Então, eu quero te perguntar o seguinte: como que a gente faz o atendimento inicial desse paciente Covid, né? A gente sabe que é um paciente potencialmente grave. Então, o que a gente tem que ficar ligado no atendimento inicial desse paciente? Eu acho que o atendimento inicial dele é o atendimento inicial do indivíduo com
primeiro com síndrome gripal e depois, eventualmente, com insuficiência respiratória, entendeu? Algumas características específicas do paciente com Covid vale a pena ser levadas em consideração. Então, por exemplo, esses pacientes, se você suspeitar de um quadro clínico de Covid no paciente que chega no pronto-socorro, o ideal é que você, além de fazer todo o exame clínico habitual, exame físico, etc, 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 vale a pena você medir oximetria de pulso desse doente. Por que é interessante medir a oximetria de pulso desse doente? Porque eles têm, frequentemente, uma dissociação clínica oximétrica. Eles não têm uma clínica muito importante, uma dispneia muito significativa, mas os caras saturam 78, 80, 85. É o que alguns autores estão chamando de hipoxêmico feliz, happy hypoxemic. Porque o cara está hipoxêmico, mas está lá contente, mexendo no celular, tal, conversando com você. Então, é um doente que você não suspeita ao exame clínico, ele não tem uma cianose importante. Então, por que isso acontece? A gente não sabe se centralmente o receptor responsável pelo desencadeamento da sensação de dispneia é afetado pelo vírus. Essa é uma das hipóteses que tem sido aventada, uma das hipóteses que tem sido discutida, mas a gente não sabe. Então, de todo modo, o que a gente sabe é isso, uma dissociação importante entre a sintomatologia que o doente tem, então eles não têm grandes dispneias, mas eles ficam super hipoxêmicos. E aí, óbvio que se eles estão hipoxêmicos, pelo quadro clínico, você eventualmente nem precisaria internar, mas se o cara está hipoxêmico, saturando 80%, 85% em ar ambiente, você tem que internar esse cidadão, né? Então, a orientação é avaliação clínica de um indivíduo com insuficiência respiratória, né, frequência respiratória, etc, etc, e oximetria de pulso, ou se você não tiver oximetria de pulso, gasometria arterial, tá? Se você tem alguma suspeita clínica. E aí, nesse contexto, pacientes com oximetria menor do que 92%, 90% em ar ambiente, dependendo do quadro clínico e dependendo, por exemplo, das comorbidades, talvez mereçam uma internação hospitalar para monitorização e para suporte de oxigênio, né, nos primeiros dias. Então, quem eu internaria? Os muito idosos, obviamente, ou crianças. Criança geralmente não tem um acometimento muito significativo por Covid. A doença da criança é bem leve. Mas se chegou uma criança com esse quadro clínico, ela tem que ser internada, claramente. Porque geralmente a criança, para ter a doença grave por Covid, é uma criança que tem alguma condição de base que faz com que ela tenha imunossupressão, alguma coisa assim, né? Algum diabetes ou câncer, alguma doença que gera alteração do sistema imune. Então, os muito idosos, as crianças, os indivíduos com doenças crônicas, notadamente as descompensadas. Então, essa galera, né, eles têm que ser avaliados para um limiar de internação mais baixo. Então, saturou 92, 90, um indivíduo idoso, é melhor internar. Monitorização respiratória, porque aí você pode já começar com outras estratégias. Você vai fazer uma tomografia de tórax, ver o grau de comprometimento pulmonar pelo Covid, se tiver 50% de acometimento, 25%, esse cara já talvez vale a pena você começar com ventilação não invasiva, começar com cateter nasal de alto fluxo, internar numa unidade de terapia intensiva. Então, tem todo um contexto que depende, claro, do quadro clínico, do exame físico e também das comorbidades que podem levar, que a gente sabe, que podem levar a um risco maior desses pacientes morrerem. Então, você vai medir também do ponto de vista laboratorial, além da gasometria, uma PCR, né, para ver se o doente tem um quadro inflamatório muito exacerbado. Você vai ver a cascata de coagulação, talvez medir um dedímero, para ver se ele tem uma ativação da coagulação muito significativa. Isso também indicaria um doente com risco maior de evento trombótico. A gente vai falar disso mais para frente, provavelmente. Mas o cidadão com Covid tem um risco maior de tromboembolismo venoso, né? TVP e TEP. Então, se você tem um doente com dedímero alto e que é um indivíduo idoso, tal, que a chance dele ficar em casa acamado, restrito ao leito é elevada, talvez valha a pena internar esse doente, anticoagular, deixa alguns dias, anticoagular assim, profilático, né? Anticoagulação profilática. Deixa alguns dias internado e por aí vai. Então, o exame clínico em si não difere muito do exame clínico da insuficiência respiratória, né? Do indivíduo com pneumonia, com desconforto respiratório. O que a gente precisa lembrar do Covid é essa dissociação, principalmente clínica laboratorial, clínica gasométrica, né? Ou clínica oximétrica, digamos assim. Muito bom. Eu vou até abrir os comentários de novo aqui, Luciano, porque isso que você falou foi uma das coisas que mais me impressionou quando a gente começou a receber os pacientes Covid.
que o paciente, você olha para o paciente está bem ou está com uma taquipneia, mas sem queixa de falta de ar. O paciente às vezes está com esforço leve e já está saturando 70, 80. E você olha, e no começo, como era algo muito novo, a gente olhava assim e falava, deve estar com algum problema. E aí checava. Vou entubar. Ou entubava de cara, né? E é isso que eu vou perguntar para você. E a gente olhava e tal, e como era muito desconhecido, a sensação, a impressão que eu tinha é que existia um movimento de uma intubação precoce desses pacientes logo no início da pandemia, né? O paciente começava a desaturar, estava tranquilo, mas eu percebi esse movimento de intubação, uma tendência à intubação precoce. Hoje, pelo menos nos locais onde a gente trabalha, a gente vê que esse movimento ele diminuiu bastante e a gente às vezes está conseguindo manter o paciente fora do tubo, pronando às vezes o paciente sem uma via aérea avançada e evitando que o paciente vá para o tubo, porque ir para o tubo, se você puder evitar, é muito bom. Então, e pro tubo no Brasil, desculpa te interromper, Igor, mas ir pro tubo no Brasil é 70% de mortalidade. Se você for pro tubo. O dado do estudo UTIs brasileiras, né, do grupo UTIs brasileiras, se alguém quiser pesquisar esse dado depois, tá na internet. É UTIs brasileiras, acho que .com.br. Se você digitar UTIs brasileiras, vai aparecer lá. É 70% de mortalidade. Então, colocar esse doente no tubo equivale a aumentar o risco dele de morte para 70%, entendeu? Então, sem dúvida, essa discussão é muito boa, né? Intubação precoce, intubação tardia. Como é que vocês estão fazendo agora? E aí, assim, a gente tá... Eu te convidei aqui, aquele conhecimento um pouco egoísta, né? Que a galera tá aprendendo, mas eu tô aprendendo também com você. Então, assim, eu percebo Claro. que a tendência hoje é que a gente tem evitado essa intubação precoce. A gente está segurando a mão, especialmente quando o paciente clinicamente ele está bem. Então a gente está conseguindo observar, a gente fica de olho, mantém o paciente internado, especialmente, ou se você não tiver um leito de UTI numa sala de emergência, onde você consiga monitorizar o paciente, porque um paciente também, que o detalhe é que às vezes ele piora do nada assim, né? Ele piora rápido, ele afunda rápido. Então ele tem que estar sempre monitorizado. Mas o que você me diz aí de protocolo que vocês têm feito, se é assim mesmo que deve fazer, que medidas que eu consigo tomar para evitar que esse paciente vá para o tubo precocemente? A galera tá pedindo para desativar os comentários aí, ó. Tem vários. Vou tirar aqui, vou tirar. Vai lá. Não, a sua pergunta é muito boa e vai bem em relação ao que o pessoal tem falado, né? Aqui nos comentários, e quando você perguntava, eu estava vendo aqui também o que estava rolando. É assim, quais eram as questões iniciais que envolviam a intubação precoce? Era o medo da gente fazer nebulização, o medo de fazer ventilação não invasiva e o medo de fazer catéter nasal de alto fluxo nos lugares que tinha isso disponível. Qual era o medo? A aerosolização e contaminação da equipe, né? Isso, assim, vale sempre lembrar que essa doença, nós estamos em junho, né? Ela tem 7 meses de história. O Covid-19 tem 7 meses de história. Ela começou em dezembro na China, né? Então a gente está aprendendo à medida que a gente está tratando os doentes. Então a gente não conhecia. Quando a doença chegou no Ocidente, em março, tal, todo mundo estava super preocupado, né, de contaminação, do risco de aerosolização, tal. Então tinha que entubar todo mundo porque VNI e catéter nasal de alto fluxo e máscara, principalmente máscara com altos fluxos, era sinal de contaminação da equipe. Hoje a gente já aprendeu que mesmo serviços que usam frequentemente catéter nasal de alto fluxo, VNI, por exemplo, o Sírio e o HC, os hospitais que eu trabalho, a gente tem usado muito VNI e catéter nasal de alto fluxo nesses doentes. E a gente não vê uma aerosolização, não é aerosolização, a gente não vê uma contaminação da equipe muito significativa. A gente, claro, não consegue estimar a aerosolização, mas os estudos que saíram aí, estudo do European Respiratory Journal, não demonstrou um risco elevado de aerosolização com esses procedimentos. Então, o que é que a gente tem recomendado? Se você estiver num ambiente onde você consegue proteger bem a equipe com face shield, todos os máscara N95, eventualmente óculos, avental, luva, todo o procedimento adequado para evitar a contaminação e colocar nesse doente na VNI circuito duplo, filtro EPA, todo o procedimento adequado, você pode fazer ventilação não invasiva e você pode fazer catéter nasal de alto fluxo. E você pode associar a isso ainda esses procedimentos, como você falou, de posição prona
sem via aérea definitiva. Então, está sugerido que nesses pacientes com Covid você consegue fazer esses tipos de procedimento e, com isso, você consegue evitar a intubação em alguns pacientes. Claro, você não vai conseguir evitar a intubação em todos. E aí, quando você nota que o doente não está evoluindo com melhora com esses procedimentos, é melhor realizar a intubação logo, não postergar a intubação, porque o grande medo da VNI, o grande medo do cateter nasal de alto fluxo, o grande medo de colocar o doente em prona sem via aérea definitiva, é a gente ficar enrolando, e a gente sabe que a gente faz isso mesmo, né? A gente tem medo de manuseio de via aérea até no doente sem Covid, imagina no doente com Covid. A gente tem medos diferentes, né? No doente sem Covid, a gente tem medo de não conseguir fazer o procedimento. No com Covid, a gente tem medo de não conseguir fazer o procedimento e se contaminar nessa via aérea difícil, né? Então, a gente acaba postergando e adiando, e aí vai entubar o doente numa situação muito mais complicada, né? Então, o que a gente tem feito, HC, Sírio-Libanês, os serviços onde eu trabalho, né? A gente tem usado ventilação não invasiva, cateter nasal de alto fluxo, com todos esses cuidados para evitar a aerosolização e contaminação da equipe. A gente tem avaliado a resposta do doente a esses procedimentos. Então, eu coloco na VNI, avalio 2 horas, avalio 3 horas, melhorou a saturação, melhorou o sinal de desconforto, melhorou a dispneia, eu mantenho a ventilação não invasiva, mantenho no cateter nasal de alto fluxo, faço posição prona, colho a gasometria em posição prona, observo a oximetria de pulso na posição prona, vejo a melhora. Se eu noto que o doente está melhorando, eu mantenho. Se o doente estagnou ou começou a piorar, o meu limiar para realizar a intubação é muito menor. É muito menor nesses doentes. Então, eu não fico não enrolando, eu não fico demorando, postergando a intubação como eu faço em muitos, como eu faria, né, como é descrito, né, como é discutido, é feito em muitos doentes na unidade de terapia intensiva com insuficiência respiratória não Covid, né? Então, a gente tem usado, né, o conceito de intubação precoce caiu por terra, e caiu por terra também porque, você imagina, se você intuba todo mundo, daqui a pouco não tem mais ventilador, né? Então, foi até uma demanda necessária para adequar o uso de recurso com a evolução clínica do doente, né? Segurar o doente na ventilação não invasiva. Você intubar, você ter 10, 12 doentes na sua unidade de terapia intensiva, os 12 intubados, o consumo de sedativo e analgésico e bloqueador neuromuscular da UTI estoura. A gente viu isso no HC, a gente viu isso no Sírio, e em muito lugar já está faltando fentanil, já está faltando bloqueador neuromuscular. Então, esse cuidado tem que ter, né? E, assim, claro que você não vai deixar de intubar um doente que precise com medo de faltar sedativo, mas, assim, observe, avalie bem a necessidade de intubação, porque ter a UTI com todos os doentes intubados depois é muito complexo de manusear para a equipe multidisciplinar que está na unidade de terapia intensiva. É muito complicado. Uma UTI lotada só de doentes intubados. Então, a Unifesp, por exemplo, que é um lugar que eu tenho muito contato, mesmo lá a UTI do HC, é 70%, 80% de intubados. É muito ruim para a equipe, é muito complicado ter esse número de pacientes intubados ao mesmo tempo na UTI. Rapaziada, eu tô abrindo os comentários aqui enquanto eu tô fazendo as perguntas, e aí quando o Luciano voltar a falar, a gente tira. Quem quiser mandando pergunta na caixinha lá, no final, se der tempo, que aí o Luciano responde algumas perguntas pra gente, beleza? E é interessante isso que você tá falando, porque a gente tá vivendo essa realidade aqui. Às vezes, para quem não tá trabalhando e tal, não tá vendo isso dentro das UTIs, tá faltando mesmo, né? Coisa da gente precisar não ter fentanil, não ter midazolam, não ter sedativo para entubar os pacientes e ainda para manter o paciente na bomba, para manter o paciente sedado, usando as ampolas pequenininhas e muitas vezes sem, traquequé faltando, né? Antibiótico faltando. Então, assim, não é... E acontecendo em vários lugares, né, Luciano? Por aqui tá demais, assim... Acaba o bloqueador, aí volta uma semana e acaba de novo o succinilcolina. Vocês estão em Vitória, né? Vitória, no Espírito Santo. Então, assim, e aqui não tá tão... A situação não tá tão grave, assim, pelo menos no entendimento que eu tenho, quanto São Paulo, Rio de Janeiro, que são lugares onde teve um número de casos muito maiores e o sistema ficou muito mais sobrecarregado. Mas mesmo assim, tá faltando muita coisa em vários hospitais que a gente trabalha. Então, é impressionante isso.
queria que você desse uma força aí pra gente em relação ao suporte ventilatório inicial desse paciente. A gente falou, né, do uso de catéter, do uso da máscara, quando utilizar, quando entubar o paciente. O que você pode dar de dica para quem não tem muita experiência com unidade de terapia intensiva em relação à ventilação mecânica, em relação a como acoplar bem o paciente no ventilador e, inicialmente, pelo menos? Essa pergunta é muito boa. Se você me permitir fazer uma mini propaganda, né? A gente está sempre fazendo uns webinars do curso de terapia intensiva do HC, e o último webinar que eu fiz, eu discuti exatamente o suporte ventilatório desses doentes, desde catéter de oxigênio até intubação orotraqueal e manejo inicial do ventilador. Então, tá lá no YouTube da Manolha Educação, né? É um webinar gratuito, tá lá, então quem quiser dar uma olhada, mas obviamente eu vou comentar um pouquinho aqui, mas lá tem uma hora, mais de uma hora, né, sobre esse tema. Então, assim, a gente está vendo agora um número muito grande de pessoas que não estão acostumadas a cuidar de pacientes graves, que não são emergencistas ou não são intensivistas, e que estão precisando cuidar de pacientes com Covid, né? Então, obviamente, nesse contexto, a gente precisa dar um norte para essas pessoas. Claro, vai ser difícil para eles manusear uma SARA grave, vai ser difícil para eles fazer uma manobra de recrutamento, ver como é que avalia esse doente em posição prona, fazer cálculo de complacência e resistência. Claro, a gente entende isso, mas pelo menos o suporte ventilatório inicial, é importante que todas as pessoas saibam, né, que vão manusear esse tipo de doente, para que a gente mantenha o doente vivo enquanto a gente pede uma interconsulta, por exemplo, de um intensivista, de um pneumo, de um emergencista, de alguém que já esteja mais acostumado a manusear os aspectos ventilatórios de um doente com insuficiência respiratória grave. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de ventilação mecânica são que parâmetros são mais importantes para a gente ajustar, né? Uma vez ligado o ventilador. Então, você vai ligar lá o ventilador mecânico do doente e aí você vai fundamentalmente ajustar o quê? O volume corrente, que é exatamente a quantidade de ar que vai entrar a cada ciclo respiratório do doente, né? Então, habitualmente, esses doentes, a gente ajusta o volume corrente deles para algo em torno de 6 a 8 ml por quilo de peso corpóreo predito. O que é o peso corpóreo predito? É o peso estimado do doente a partir da altura e do sexo, se é masculino ou feminino. Por que eu estou falando isso? Porque se eu tenho um doente de 200 quilos, obeso com 200 quilos, eu daria, para fazer 8 ml por quilo para ele, eu daria 1.600 ml de volume corrente se eu fosse usar o peso da obesidade dele. Tá? Só que o pulmão, ele é do mesmo tamanho se eu tenho 1,70 m e 70 quilos e 1,70 m e 200 quilos. Então, se eu der o volume corrente equivalente a 1.600 ml, eu vou estourar o pulmão do doente, fazer um pneumotórax, vou comprometer demais. Então, você pode ir na internet e ver o peso corpóreo predito, e aí você consegue estimar a fórmula, e aí você vai fazer um volume corrente por ciclo respiratório de 6 a 8 ml por quilo. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que levar. Depois, você vai fazer a frequência respiratória, que vai ser mais ou menos, você pode começar ajustando algo em torno de 15 a 20 respirações por minuto para o doente. E aí, claro, esse volume corrente e a frequência respiratória, assim como os outros parâmetros da respiração, você vai ajustar na gasometria arterial que você vai coletar. O outro ponto importante que você tem que avaliar também no ajuste ventilatório inicial é o modo que você vai colocar o doente em ventilação mecânica. E aí a recomendação é que você use o modo controlado. O que é um modo de ventilação controlado? É um modo onde só o respirador faz esforço. Esforço é modo de falar. Só o respirador funciona. O doente está dormindo, sedado e às vezes até paralisado. Só o respirador vai fazer o ciclo respiratório dele. E aí o respirador vai agir exatamente como você mandar. Com 20 respirações, administrando o volume corrente de 400 ou 500 ml, dependendo do peso do doente. Tá? Outro parâmetro que você tem que ajustar no começo é a fração expiratória de oxigênio. Ou seja, quanto de oxigênio que entra no doente a cada respiração. E aí você vai começar com 100%, que é o que a gente recomenda, porque o procedimento de intubação pode causar hipoxemia, pode causar uma série de complicações, então você começa com 100%, e aí você vai começando a diminuir de acordo com o resultado da gasometria arterial do doente. Se na gasometria chega uma pressão parcial de oxigênio maior do que 100 ou maior do que 80 milímetros de mercúrio, você pode ir baixando a fração expiratória de oxigênio até que ele chegue numa fração numa PaO2 de 70, 80 milímetros de mercúrio. Isso é mais do que suficiente.
E o último parâmetro que você vai ajustar no ventilador mecânico no começo é o que a gente chama de pressão expiratória final positiva, ou PIP. O que é o PIP? Positive End Expiratory Pressure, pressão expiratória final positiva. É o que vai ficar de ar no pulmão no final da expiração, como o próprio nome está dizendo. Depois que esvazia o volume corrente, vai ficar um pouco de ar no pulmão exatamente para evitar que o pulmão colapse em todo o ciclo respiratório. Então, você vai ter um pouquinho de ar, que é a pressão expiratória final positiva, que vai manter o pulmão aberto no final da expiração. Então, isso é o tal do PIP, que o doente vai ter. Esse PIP, a gente geralmente ajusta por volta de 5 centímetros de água, aproximadamente. E aí, esse é o começo da ventilação mecânica dos doentes, né? À medida que o doente vai evoluindo, eventualmente piorando, você vai ter que ir ajustando os parâmetros, você vai ter que ir colocando ele em posição prona, você vai tendo que aumentar a pressão expiratória final positiva para 8, 10, 12 centímetros de água. Aí já é o manejo do que a gente chama de síndrome do desconforto respiratório agudo, que é outro capítulo, né? Outro patamar de discussão, e que é difícil discutir isso num contexto como esse. E eu acho que nem é tanto o objetivo. O objetivo aqui é a gente dar o ajuste ventilatório inicial, né? Então, você começa no modo controlado. Geralmente, a gente usa volume controlado. No modo volume controlado, se eu ajustar o volume corrente do doente para 400 ml e 15 de frequência respiratória, ele vai entrar 400 ml 15 vezes por minuto. E eu vou ajustar a FO2 para 100% e vou baixando a FO2 de acordo com a oxigenação dele. Quanto melhor a oxigenação, menor vai sendo a FO2. E vou ajustando a pressão expiratória final positiva. Começo com 5 e se ele precisar de mais oxigênio, mas se tiver hipoxêmico, eu vou aumentando a pressão expiratória final positiva. Então, essa é a abordagem ventilatória inicial do doente, que pode ser feita no pronto-socorro, por exemplo. E aí a recomendação é consulta com um profissional intensivista ou um profissional pneumologista que entenda do cuidado respiratório desse doente o mais precocemente possível, para que a gente possa ir ajustando a ventilação mecânica dele a partir daí. Muito bom. Clareou muita coisa na nossa mente. E tem um terceiro tópico que eu quero falar com você aqui, antes da gente abrir para as perguntas, que é em relação à terapêutica específica para a Covid. Por quê? Porque é impressionante. Você chega no hospital uma semana, pelo menos é a realidade que eu estou vivendo, está um protocolo. Na outra semana é outro protocolo. Chega num dia, hidroxicloroquina pode. No outro dia não pode. Aí no outro dia pode de novo. Agora, hoje a droga da vez é o corticoide. Corticoide agora está na droga da vez. E aí, o que vocês estão fazendo de protocolo aí de mais atual para paciente Covid? Cara, eu vou te falar uma coisa. Vou te falar os dois contextos nos quais eu trabalho, tá? Uhum. Vou te falar o contexto do hospital fechado, que é o hospital das clínicas, onde o doente não tem um médico primário responsável pela internação dele. E aí, nesse contexto, no HC, a gente tem combinado que a gente não vai administrar nenhum tipo de tratamento específico para o Covid enquanto a gente não tiver um resultado de um estudo clínico bem realizado, publicado num paper, etc., que mostre benefício. Então, a gente não está dando hidroxicloroquina, a gente não estava dando corticoide fora de estudo clínico, a gente estava fazendo anticoagulação profilática, porque é um doente hospitalizado grave que deve receber mesmo. A gente não estava dando ivermectina, a gente não estava dando nitazoxanida, anita, a gente não estava dando... O que mais que falaram aí de tratamento para Covid? Antibiótico. Antibiótico a gente dá quando a gente suspeita de infecção bacteriana secundária, né? É difícil diferenciar nesses doentes. Oseltamivir a gente estava dando no começo. Por que oseltamivir? Por causa da diferenciação entre influenza. Não é que o oseltamivir vai funcionar para Covid. O oseltamivir é para influenza, né? Até descartar. Se funcionar para influenza. Até descartar. Descartou, tira. Mas hidroxicloroquina, azitromicina, a gente não estava administrando nada disso. Esse, repito, é o contexto do hospital público, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, né? Então, esse é o cenário do hospital público. A gente sabe que mesmo lá dentro do HC, tem UTIs que dão hidroxicloroquina, tem UTIs que dão corticoide, então assim, é diferente, né, o cenário, né? Então é muito baseado em decisão do médico em conjunto com o paciente. Outro contexto é o Hospital Sírio-Libanês, um hospital de corpo clínico aberto, onde o doutor Igor, o doutor Rômulo, o doutor Luciano
interna o seu doente lá no HC e ele diz, esse é o meu doente, eu já conversei com ele, eu quero que você faça hidroxicloroquina para o doente. Então você vai dizer, mas a gente não sabe se funciona ou não. Não, mas eu já acertei com ele, ele quer tomar, ele vai tomar. Então, o doente é prescrito hidroxicloroquina, azitromicina, corticoide, anticoagulação, etc. Mas não existe nenhum tipo de recomendação específica do hospital de que todos os doentes devam receber hidroxicloroquina, ou anticoagulação, ou azitromicina, ou corticoide, né, ou ivermectina. Não tem essa recomendação específica. É muito baseado na decisão do paciente junto com o seu médico. Então, tem os dois cenários. Não tem um protocolo de terapêutica definido, porque a gente não sabe, né? A gente não tem a evidência. Talvez a grande evidência mesmo seja da dexametasona, por causa do comunicado à imprensa que foi publicado ontem pelo grupo inglês, que eu tenho certeza que a gente vai comentar sobre isso mais para frente. Mas, por enquanto, a gente não tem a evidência clara de que hidroxicloroquina, azitromicina, qualquer tipo desses tratamentos funcione para pacientes com Covid, né? Então, ainda a gente não está usando nenhum tipo de tratamento desse. A gente poderia usar o Remdesivir, se tivesse no Brasil, né? Tem estudo grande demonstrando benefício. Mas não temos Remdesivir no Brasil, logo não usamos esse medicamento. Nenhum tipo de antiviral. Lenlopinavir, ritonavir e tal. Se você também me permite fazer outra propaganda, na próxima semana a gente tem uma live semanal do Círio, chama Web Talks. Teve uma ontem, que foi sobre o paciente grave com Covid, onde teve uma discussão muito boa. E semana que vem é sobre terapêutica específica em Covid. Eu vou dar uma aula de 15 a 20 minutos sobre hidroxicloroquina, cloroquina, corticoide, anticoagulante e tal. E uma colega infectologista vai falar de antivirais. Então, um bom momento para a gente discutir esses temas, e a gente vai abrir para perguntas depois. Então, quem me segue no Insta, vai ver que eu vou postar a propaganda nos próximos, a peça de marketing nos próximos dias aí, tá bom? Muito bom. Então, se você não obrigado segue Luciano... Obrigado pela propaganda. Se você não segue o Luciano, segue ele lá, porque é quem mais está atualizando a gente em relação à Covid no Brasil hoje, então tem que valorizar. Luciano, alguma coisa a mais que você quer acrescentar antes da gente abrir para a pergunta que você acha relevante nesse contexto de Covid que a gente está conversando? Deixa eu pensar aqui. Muita gente me perguntou sobre posição prona em pacientes com Covid. Eu vi até que houve essa pergunta aí no bloco dos comentários. Há 2 momentos de posição prona, né? Então, a gente comentou sobre posição prona no paciente em ventilação espontânea, tá? Tem alguns trabalhos mostrando que melhora a troca gasosa efetivamente, né? Daqueles que respondem, nem todos os doentes respondem à posição prona em ventilação espontânea. Alguns respondem ou não. Quem geralmente não responde é quem tem a troca gasosa mais comprometida antes de ser colocado em posição prona. Então, quem tem PO2 e PO2 menor do que 100 responde mal à posição prona em espontânea. E aí, o outro ponto é a posição prona no indivíduo intubado. Como é que funciona essa posição? Por que a pessoa melhora a troca gasosa? Se você pensar, o indivíduo que está em decúbito dorsal, ele tem a parte posterior e inferior do pulmão totalmente colapsado, totalmente fechado. Por causa do peso da caixa torácica, por causa do peso do coração e por causa do peso do próprio pulmão todo duro que gera pressão nessa região. Então, está tudo lá colapsado e essa região é a região que tem melhor perfusão do pulmão. Se você lembrar disso, pulmão mais perfundida na base e mais ventilada no ápice, né? Lembrança da fisiologia. Então, o indivíduo que está lá com o pulmão colapsado e todo perfundido, quando você coloca ele em posição prona, você libera essas regiões que estão lá todas colapsadas, e quando você aumenta a pressurização, você abre essas regiões e você melhora o que a gente chama de distúrbio, ventilação, perfusão do doente, né? Então, áreas ventiladas não perfundidas, áreas perfundidas e não ventiladas. Esse desequilíbrio é o que causa hipoxemia. Quando você coloca o cara em prona, você melhora esse desequilíbrio e você melhora a oxigenação dele. Então, tem estudo mostrando que posição prona se associa com benefício em termos de mortalidade em SARA não COVID, né? Em doente intubado, ventilado com SARA moderada grave. E aí a gente extrapolou
esse dado de SARA não Covid para Covid, e a resposta que esses doentes estão tendo da posição prona é muito significativa. Melhoram a troca gasosa, a gente não sabe se a prona neles melhora a mortalidade, não tem nenhum estudo mostrando isso ainda, deve sair nas próximas semanas ou meses, mas a experiência clínica é uma melhora significativa na troca gasosa, então a gente deixa o cara pronado 16, 18, 20 horas por dia, tem que ser por um tempo longo, por um tempo curto não funciona muito bem, então tem que ser no mínimo por 12 a 14 horas por dia. Então a gente tem deixado esses doentes bastante tempo pronados, claro que eles precisam estar bem sedados, eventualmente até com paralisação, com bloqueador neuromuscular, e também tem que ser uma UTI que tenha bons recursos. Não adianta eu tentar fazer isso numa UTI que não tem enfermeiro, não tem fisioterapeuta, porque o risco de complicações nesse contexto de poucos recursos humanos é muito grande, né, nesses pacientes com Covid. Então, é isso que a gente precisa tomar um pouco de cuidado quando recomenda a posição prona. A gente tem usado muito no CIRI e no HC com resultados bem interessantes mesmo. Muito bom. Então, eu vou puxar aqui. A galera mandou, já tem várias perguntas aqui. Muito taquipneico, não faz intubação. Essa aqui, eu vou até puxar aqui, ó. Essa aqui você já até respondeu no começo da live, né? O paciente saturou menos que 90% e muito taquipneico, não faz intubação precoce? Na verdade, se ele tiver com muita taquipneia, aí ele segue a recomendação de intubação habitual, né? Então, quem é que a gente intuba? O indivíduo que, obviamente, está em parada respiratória ou está com sinais de desconforto respiratório. Muita taquipneia, uso de musculatura acessória. Você pode até fazer um teste de não invasiva nesse doente, mas você vai ter que ficar lá do lado dele, olhando para ele, né? E aí, se ele não melhora dessa taquipneia em 1 hora, eu recomendaria intubação. A ventilação não invasiva e o cateter nasal de alto fluxo, por um tempo mais longo, seria muito mais para aquele doente que não tem tanto desconforto respiratório clinicamente evidente, mas tem hipoxemia, que é o HEP hipoxêmico, né? O hipoxêmico feliz, digamos assim. Tá bom? Vamos lá, show de bola. Reinfecção, em tempo de Covid aumentou o número de pacientes com doenças cardiovasculares. Tempo de Covid aumentou ou diminuiu no PS o número de pacientes? Curioso, né? Eu não sei o que você está observando aí, mas parece que os pacientes estão com medo. Pelo menos há um tempo atrás, os pacientes estavam com medo de ir para o hospital, né? Então parece diminuir o diagnóstico. Isso está bem claro, né? Então, tem dado, inclusive, de letter no New England, mostrando uma queda de 40% a 60% no pedido de ressonância para diagnóstico de acidente vascular encefálico nos pronto-socorros americanos nas últimas semanas depois da pandemia. Por que isso acontece? Porque as pessoas estão com medo de procurar o hospital. Então tem muita gente até morrendo em casa porque não vai ao hospital com medo de contrair Covid. E aí acaba ficando doente em casa e morrendo mesmo. Então tem as mortes por Covid em casa e tem as mortes porque as pessoas não vão ao hospital porque tem medo de adquirir Covid. Então, o que os hospitais estão fazendo é criando fluxos diferentes, como a gente chama, para Covid e não Covid. Se eu chego com sintoma respiratório ou com suspeita clínica de Covid, eu entro por uma porta e sigo um fluxo totalmente diferente. Eu vou fazer uma tomografia separada para mim, eu vou para uma enfermaria separada para mim e uma UTI separada para mim. Se eu tenho um AVC ou um infarto, eu vou fazer uma tomografia separada, eu entro por outra porta do PA, fico em outra sala de emergência e interno em outro andar. Então, são praticamente 2 hospitais dentro de um hospital só. É assim que a gente está fazendo no Sírio, por exemplo, para exatamente manter o fluxo de pacientes para as pessoas não terem complicações. Assim, as outras doenças não sabem que o Covid está aí. Então, elas continuam acontecendo. As pessoas continuam tendo infarto, continuam tendo câncer. O câncer não está sabendo que está tendo Covid, né? Então, ele continua se multiplicando. Então, a gente não pode parar os atendimentos por conta do risco dos pacientes terem Covid. Então, o ideal é separar mesmo, separar totalmente a estrutura para você manter o fluxo de atendimento desses doentes. A gente sabe que, às vezes, na prática é difícil separar, dependendo do serviço que está. E os pacientes, claro, esses pacientes cardiovasculares, pacientes graves, com comorbidades, que estão internados por conta disso, quando pegam Covid, são os pacientes que a gente observa que tem o pior prognóstico, né? Os pacientes que ficam muito mal mesmo. Então, exatamente. Excelente. Tem mais uma, essa aqui, ó, muito bom. Reinfecção. Tem como o cara ter Covid, pegar uma vez e pegar de novo, depois de novo? Essa é a $1 million question, né, Bianoro?
se você conseguir responder essa pergunta, você vai ser prêmio Nobel. Assim, é óbvio que eu tô brincando, mas é mais ou menos isso, porque a gente não sabe, né? A gente, assim, de novo, a doença tem 7 meses, né? Então, é muito difícil você saber como é que ela vai se comportar. Baseado no que a gente sabe de outros vírus, é bem possível que não exista reinfecção, tá? É bem possível que, na prática, a imunidade que o Covid confere, que você tem a IgG, que a imunidade que a IgG confere, seja suficiente para manter você por pelo menos 1 a 2 anos livre do Covid. Será que isso é suficiente para te manter livre do Covid forever? A gente não sabe, tá? Então, essa é a grande dúvida. Talvez você tenha perguntado isso porque, de vez em quando, aparece na mídia leiga e mesmo em discussão na literatura, a pessoa que fez um PCR positivo, aí tratou, na verdade, se isolou, tal, passou 14 dias, fez um segundo PCR negativo, beleza. Por algum outro motivo, daqui a 10 dias, fez um outro PCR e aí apareceu positivo de novo. Então, tem essa discussão. Será que é um novo episódio de Covid? Na verdade, o que se acha é que, ao invés de ser um novo episódio de Covid, isso é simplesmente a identificação de material genético viral inerte. Porque já se demonstrou que esse vírus que você isola de PCR tardio, ele não cresce em cultura. Então, não deve ser vírus mesmo, é simplesmente RNA viral que você consegue pegar no PCR. Tá? Então, aparentemente não é reinfecção. É simplesmente um achado de exame. E se você tem IgG positivo, em tese você tem imunidade. Por quanto tempo? Não sabemos. Muito bom. Então, eu vou aproveitar para fazer um gancho aqui. O paciente com IgG positivo, ele transmite a doença? IgG positivo, ele geralmente acontece a partir da 2ª, 3ª semana, né? Então, o IgG positivo indica imunidade. A gente acredita que, nesse momento, ele não transmita mais a doença. Se acredita que o tempo de transmissão é nos primeiros dias, até no máximo 10 dias, por exemplo, e a gente acaba passando para 14 para garantir que tem um tempo realmente livre da possibilidade de transmissão. Então, idealmente, IgG positivo não transmite. Mas, de novo, não temos certeza absoluta de nada, né? Essa informação ela vai vir com outros papers, com outras publicações que vão demonstrar isso aí ou não. Mas, a princípio, o IgG positivo é o cara imune, ele não deve transmitir a doença, porque ele já passou um tempo longo. Para você ter IgG positivo, pelo menos 2 a 3 semanas. Então, já passou esse tempo longo, em tese, o cara não vai transmitir mais. Quando você fala 14 dias, está falando do início dos sintomas. Do início dos sintomas, isso. Sempre do início dos sintomas. Muito bom. Deixa eu puxar mais um aqui. Uma vez IgG positivo, alguém perguntou. Aqui, ó. Ninguém está perguntando de tratamento? De hidroxicloroquina, nada de ivermectina? Vou puxar, tem mais de 30 perguntas. Eu vou puxando. Beleza, vamos lá. A Isabela está perguntando do comprometimento pulmonar, né? Isso. Se a gente pode usar o comprometimento como parâmetro para internar o doente. Eu não sei se o pessoal vê essa pergunta que eu estou vendo aqui ou não. Vê. Nós dois que vemos. Tá. Não, ele vê. Então, não precisa a gente ficar lendo, porque todo mundo consegue ler, né? Isso aí. Vamos saber que na próxima a gente não fica repetindo. Pode, mas em geral a gente usa isso vinculado ao quadro clínico, tá, Isabelle? Porque às vezes o comprometimento pulmonar, ele não é assim, você tem 25%, 30% de comprometimento pulmonar, ele pode, numa pessoa hígida, jovem e saudável, ele pode não ter grande repercussão. E você ter 15% de comprometimento pulmonar num paciente com DPOC ou num paciente com cardiopatia pode ser suficiente para descompensar totalmente esse cidadão, porque ele não tem reserva, nem cardiovascular, nem pulmonar. Então, ele é um parâmetro que a gente usa. O comprometimento pulmonar em mais de 50% dos doentes, por exemplo, já sugere fortemente internação, mas mesmo um doente com comprometimento pulmonar baixo, ele pode necessitar ser internado se ele tiver alguma dessas comorbidades que gere uma reserva pulmonar e preocupe o médico que está acompanhando esse doente. Tem uma outra pergunta aqui, que eu acho que foi até a Isabela que mandou, Luciano, que eu acho legal, ó. Aqui. Muito boa a pergunta, Isabelle. Está começando a aparecer, tá?
A gente ainda não tem nenhum paper, pelo menos não que eu saiba, e assim, eu tenho acompanhado bastante essa literatura, a gente ainda não tem nenhum paper acompanhando esses doentes a longo prazo. Mas a gente já tem discussão de doentes que da Itália, doentes da China, que esses caras têm fibrose pulmonar a longo prazo. Então, eles têm a sequela pulmonar de uma agressão, né? Então, você imagina que eu estou agredindo o pulmão lá, eu estou gerando um monte de ferida no pulmão, de corte. Qual é a consequência de lesão, de ferida, de corte? Cicatrização. O que é cicatrização? É fibrose, é queloide. Então, eu vou ter um monte de cicatriz pulmonar, eu vou ter um monte de fibrose pulmonar, e se acredita que esses doentes possam ter a longo prazo a mesma coisa que outros doentes com SARA não COVID apresentam, que é hipoxemia a longo prazo, dificuldade de realizar suas atividades habituais por conta de fadiga ou mesmo hipoxemia, não retornam ao trabalho. Então, tem doença até neurológica também, síndrome do estresse pós-traumático, algum grau de demência, tudo isso é descrito em síndrome de desconforto respiratório agudo não COVID. A gente vai ver se COVID se comporta mais ou menos desse jeito, e é possível que sim, né? Inclusive do ponto de vista neurológico também. Porque a gente tem visto nesses doentes um grau de encefalopatia considerável. Eles consomem uma porrada de sedativo, de benzodiazepínico, de propofol, de fentanil, consomem muito sedativo e eles saem não saem muito bem do ponto de vista neurológico. Com delírio, com alucinação, eles não saem legal. Então pode ser que eles tenham realmente um comprometimento neurológico a longo prazo. Ainda não sabemos, mas é muito provável que tenham. Tá? Show de bola. Aqui, eu achei uma pergunta aqui sobre terapia medicamentosa na fase inicial. Você comentou com a gente sobre a diferença de protocolo. Não sei se você falar para a gente a sua opinião aí, como é que você tem feito essa avaliação em relação à terapia medicamentosa para esses pacientes? Eu postei lá no Insta me perguntaram exatamente isso. Se eu tivesse Covid, o que eu tomaria de remédio na fase inicial? Aí eu respondi essa pergunta no Insta com um cartoon, uma charge, com uma mulher cuidando de um paciente deitado na cama, e ela falando assim: vixe, meu velho, você está com febre, eu vou te preparar uma canja de galinha. E a galinha na janela falando assim: dá um paracetamol, filha da mãe, né? Ao invés de dar canja de galinha. Então, eu respondi assim, querendo dizer que não tem tratamento, não tem terapia medicamentosa. A terapia medicamentosa é canja de galinha e paracetamol. É tratamento de gripe, vitamina C e cama, né? Como diziam as nossas mães e as nossas avós. Não tem terapêutica. É dipirona, é sintomático, não tem um medicamento. Não adianta tomar ivermectina, tá? A ivermectina, por exemplo, só para dar um exemplo, que todo mundo está tomando como preventivo, vai ser muito legal para matar todos os vermes que vocês tiverem. Todas os ascaris, as lombrigas, todas as parasitoses intestinais que vocês tiverem. Mas para a Covid, gente, não vai funcionar. O estudo que demonstrou benefício de ivermectina é um estudo in vitro, num tubo de ensaio, que usou uma dose de ivermectina que mataria qualquer um de nós se a gente tomasse. Uma dose muito maior do que a dose que o organismo aguenta sem ser tóxica. Tá? Então, o grande problema de você transpor dose de tratamentos in vitro para tratamentos em pacientes em vivo é que, num lugar, você está num tubo de ensaio com uma célula, o vírus e o inibidor que você quer testar. No outro, você tem um organismo onde, se você dá uma dose maior do medicamento, você vai intoxicar aquele organismo, tem toda a interação hormonal, então não caiam nessa de transpor um resultado in vitro para um resultado em vivo, que na imensa maioria das vezes eles não funcionam assim, né? Para uma droga ser positiva num paciente, ela percorre, vocês sabem disso, inúmeras etapas, desde o teste in vitro até estudo em animal, até voluntário sadio, até ser testado na doença. Então, resumindo a resposta, não tem terapia medicamentosa na fase inicial. É simplesmente observação clínica, monitorização, hidratação, né? terapia viral, monitorização respiratória com oximetria de pulso para identificar dessaturação e levar o doente para o pronto-socorro com algum sinal de descompensação clínica, como eu já comentei no início dessa discussão. Tá bom? Muito bom.
Cara, tem muita pergunta, muita coisa que a gente conversou durante a live. Dexametasona. Até puxar Ah, a aqui. gente tem que falar de dexametasona antes de acabar, hein? Pronto. Porque é o, é É o carro da o, vez. é a bola da vez. A bola da vez. Dexametasona, né? É a dexametasona é a bola da vez. É, vamos lá. Quais são os dois possíveis momentos onde você poderia usar corticoide nesses doentes, né? Então, como é que é a evolução clínica da doença? Você começa com uma gripe, e aí isso vai durar 3, 4 dias. O vírus está na sua árvore respiratória superior, te causando sintomas de influenza, né? E de sintomas gripais. E aí, depois do quinto, sétimo dia, o vírus, em teoria, desce para a árvore respiratória inferior e começa a, a atuar na árvore respiratória inferior, e você vai caminhar para aqueles que vão evoluir mal para o doente grave com Covid, que é o cara que tem necessidade de ventilação mecânica, insuficiência respiratória, tubo, hospitalização, oxigênio, etc. Né? Esses caras, eles vão ter uma resposta hiperinflamatória, né? O que está sendo discutido, que é a tal da tempestade de citocinas. Então, o corticoide ele poderia agir nesse momento, no quinto ou sétimo dia, para bloquear, essa tempestade de citocinas que esses pacientes apresentam e diminuir esse efeito inflamatório. Ou o corticoide poderia agir depois do 10º dia, quando o cara já desenvolveu o síndrome do desconforto respiratório agudo, e aí o corticoide teria um efeito benéfico inibindo a inflamação pulmonar e reduzindo as sequelas da síndrome do desconforto respiratório agudo. Então, são dois momentos que o corticoide poderia ser benéfico. No indivíduo, no quinto a sétimo dia, tá? Reduzindo essa resposta hiperinflamatória, e depois só no cara muito grave, no cara com SARA, onde ele poderia agir inibindo a inflamação pulmonar. Fale, pode falar. Esse paciente com 5 a 7 dias, mesmo que ele não seja um paciente grave, qualquer paciente. Isso, aí, então até agora eu só fiz o racional do mecanismo, né? O possível mecanismo onde o corticoide poderia funcionar. Quais são os problemas? A gente não tem o dado ainda de Covid nessa fase inicial, tá? A gente tem o dado de corticoide na fase inicial e outros vírus, que ele não melhorou e, na verdade, ele piorou a replicação viral. Ele aumentou a replicação viral, ou seja, teve mais produção do vírus e o vírus foi liberado durante mais tempo no organismo do paciente, tá? Então, o corticoide, nessa fase inicial, a gente não tem estudo demonstrando benefício. Mesmo o dado do recovery, no doente mais leve, na fase inicial, o corticoide não foi benéfico. O corticoide foi benéfico no cara que estava hospitalizado, precisando de oxigênio ou entubado com síndrome do desconforto respiratório agudo, que é o segundo momento, que é onde nós, no Brasil, estamos estudando a utilização de corticoide em Covid, que é na síndrome do desconforto. A gente também está dando dexametasona, uma dose maior do que a do recovery. Então, se realmente esse dado do recovery se confirmar e a gente for usar corticoide, ele só serve para o cara mais grave que está com Covid, mas precisando de oxigênio ou com síndrome de desconforto respiratório agudo. Ele não serve para prevenir Covid, como profilaxia, e ele não serve para mim que estou em casa com sintoma de Covid, fiz um PCR e deu positivo, mas eu estou bem. Não adianta eu tomar corticoide. Se eu tomar corticoide, eu posso até aumentar minha replicação viral e piorar a minha doença. Ou eu posso piorar a transmissibilidade, demorar mais tempo transmitindo Covid para os meus familiares ou para quem eu estiver próximo. Entendeu? Então, são dois momentos que a gente precisa tomar cuidado. Tem gente recomendando usar corticoide na fase inicial, mas não tem evidência. O recovery mostrou evidência na fase mais tardia, nos caras mais graves. Aí sim, talvez valha a pena a gente usar corticoide como tratamento padrão, dexametasona nesse caso. Muito bom. Galera, foi muito bom, né? A gente está poucos minutos aqui para finalizar. E eu queria agradecer a presença do Luciano. Se você gostou desta live, tira um print da live, marca lá, @PS0, marca o Luciano também, para que mais pessoas consigam ter acesso a esse conteúdo. Ele já fez o merchan dele aqui. Vai lá no... Como é que é? Fala de novo aí, fala de novo. O meu no Insta, Luciano César Azevedo. A gente está sempre postando as novidades. Então, sempre tem webinar, sempre tem do HC, do Círio. Quando a gente abre para pergunta, a galera pergunta, a gente responde lá.
A gente sempre posta atualização. Eu estou devendo a atualização da Dex ainda. Vou colocar, tá, pessoal? Mas é porque como a gente está fazendo o estudo no Brasil, depois que saiu o resultado do Recovery, a gente tem sido muito convidado para dar entrevista. Então, eu já tive que ir na Globo News, na Band. Então, não está dando tempo de responder essas perguntas aí, não. Mas, e de postar no Insta. Mas depois a gente posta, pode deixar. De hoje para amanhã a gente fala sobre a dexametasona lá e a gente vai falar com mais detalhes dessa discussão, tá bom? Muito bom. Ô, Luciano, gratidão aí pela sua presença, cara, pela disponibilidade aí, o conteúdo que você trouxe pra gente, de altíssimo valor. Prazer, 831 galera. pessoas aí acompanhando até as 10 horas da noite. Excelente. Muito Eu que obrigado, agradeço. cara. Obrigado a vocês pelo convite. Parabéns pelo evento, hein? Muito legal. Parabéns, excelente. Obrigado, cara. Bom, Um grande abraço. Valeu. um abraço, boa noite, pessoal.